Gente, então, começando a gravação, vamos assumir a nossa postura de rei, de rainha, os isquios apoiados no assento, coluna ereta, olhos fechados, e sinta aquele ganchinho que puxa o topo da sua cabeça para o infinito, alongando a sua coluna vertebral, como se ela fosse de elástico, trazendo o pescoço ligeiramente para trás, nivelando o queixo ao chão e elevando os ombros para cima, para trás, para baixo, unindo as escápulas, escancarando o seu coração. Postura de rei, de rainha. Você começa agora a trazer a sua atenção plena para a sua respiração. E nós vamos começar alguns ciclos da respiração completa, inspirando em 4 tempos e expirando nos mesmos 4 tempos. Então, inspirando, 1, 2, 3, pausa. Expirando, 3, 2, 1, pausa. Inspirando, 1, 2, 3, pausa. Expirando, 3, 2, 1, pausa. Vamos passar agora para 4 tempos, inspirando, 1, 2, 3, 4, pausa. Expirando, 4, 3, 2, 1, pausa. Então, comece a sentir o seu corpo se relaxando, a sua mente se aquietando. E vamos fazer aquela visualização. Você mergulha fundo no meio do seu peito, vai além do seu coração físico e penetra no campo da pura potencialidade, das infinitas possibilidades. Visualize inúmeros pontinhos de luz que brilham no seu firmamento interior e escolha um ponto de luz que brilha mais do que os outros. E permaneça com a sua atenção plena neste ponto de luz. Este ponto representa o seu poder individual. E nesse ponto de luz, você visualiza Ganesha, o deus elefante que representa o arquétipo da remoção dos obstáculos da nossa vida. Cada um tem dentro de si o poder arquetípico de remover os próprios obstáculos da sua vida. E vamos mentalizar 3 vezes, repetir o Bija Mantra de Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Do lado de Ganesha, Sarasvati, a deusa da sabedoria.
E vamos pedir a Sarasvati que transforme o nosso conhecimento em sabedoria pura. Om Aim Sarasvati Namaha. Om Aim Sarasvati Namaha. Om Aim Sarasvati Namaha. E agora vamos fazer a nossa reverência a Tripura Sundari, a padroeira da nossa comunidade, que nos abençoa dentro dessa egrégora, trazendo a nós a beleza dos três mundos. A beleza do mundo físico, do mundo mental, do mundo espiritual. Ka-e-i lahrim ha-saka ha-lahrim saka-lahrim. E agora, devidamente abençoados pela egrégora de energia milenar da Índia, quero agradecer a presença de todos vocês e quero agradecer do fundo do meu coração a presença da Tiziana Branco, a minha psicóloga predileta, passando a palavra para ela, para que ela dê uma breve explanação sobre a importância do equilíbrio emocional durante 15 ou 20 minutos, e depois a gente abre para perguntas e respostas. Nós teremos até às 20h esse nosso encontro, portanto, para enriquecer o conteúdo desse encontro, eu peço a vocês que externem as suas perguntas sem vergonha. Não existe pergunta boba. Vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem sobre qualquer emoção. Então, Tiziana, obrigada pela presença. Passo a palavra para você. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, Márcia, mais uma vez. Eu já canso de fazer elogios, é sempre uma alegria dividir o conhecimento. Você sabe que é uma das minhas paixões, é meu dharma, e é muito gostoso estar aqui. E eu vou pedir às pessoas que, para desligar os microfones, e quem quiser fazer a pergunta, liga o microfone para não ter interferência na fala, porque às vezes entra o telefone tocando e tudo. Mas muito obrigada a todos. As perguntas vão ficar para depois da sua fala. Então tá ótimo, perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Quando a Márcia me fez esse convite, eu fiquei pensando qual seria o aspecto que eu queria abordar, porque é um leque de possibilidades para falar das emoções, principalmente numa época dessa como que a gente está vivendo. Então, eu pensei em falar muito sobre as sombras, sabe, Márcia? Você sabe muito bem do trabalho da Deb Ford, um trabalho maravilhoso que nós a conhecemos lá no Chopra Center. Eu tive a oportunidade de fazer vários workshops com ela, e ela priorizou muito a questão da sombra, porque os nossos... virou a moda a gente ser positiva, pensar positivo, temos que focar, e a gente vai esquecendo que nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, todos nós temos, como a lua tem, o lado sombrio, Então, eu fiquei pensando em trazer um pouco dessa reflexão, porque não há iluminação, não há evolução espiritual sem que a gente lide com as nossas sombras, reconheça elas. A Deb usava uma analogia muito interessante. Ela falava assim que nossas sombras é como se a gente tentasse colocar uma bola debaixo da água. Então, você já imaginou o gasto energético que tem da gente ficar mantendo uma bola
imersa debaixo da água, é essa energia, mais ou menos para vocês imaginarem, que a gente gasta o tempo inteiro em querendo esconder as nossas sombras. Então, todos nós temos, e é muito importante para que a gente tenha um equilíbrio emocional, porque existe uma falsa ideia de que eu admitir as minhas sombras, eu falar delas, eu vou estar me tornando vulnerável e mais fraca, ou focando nesse lado negativo. E, na realidade, não é assim que acontece. No momento que a gente reconhece, valida, abraça isso, há uma chance de transmutação e elevação, e o autoconhecimento vem junto com isso. Então, o que eu quero falar agora para vocês é o seguinte: para que a gente tenha um equilíbrio emocional, é fundamental que a gente só não pense positivo e pense só em coisas boas. É fundamental da gente entender que existe um outro movimento dentro da gente que eventualmente vai vir à tona. E a validação, o reconhecimento dessa emoção negativa é fundamental para que a gente transcenda e evolua. Então, dentro de falado isso, outra coisa que é importante é nós termos compaixão por nós mesmos. Eu percebo na minha prática clínica, né, eu sou psicóloga clínica, para quem não me conhece, 28 anos praticando, escutando, né, o ser humano, e eu percebo que muitas das pessoas são muito duras com elas mesmas. Grande parte. Nos cobramos muito, exigimos muito e tentamos esconder esse lado que a gente acha que ninguém vai nos amar ao reconhecer esse lado. E quando eu falo do reconhecimento das sombras, dos sentimentos negativos, eu não estou falando em acomodação. Ah, eu sou egoísta, então é isso mesmo, você tem que dar conta de mim porque eu sou egoísta. Então, assim, é isso que eu sou. Nasci assim, a vida inteira fui assim. Não é nesse sentido. O sentido que eu estou trazendo tá, eu tenho essa parte minha que é egoísta, é importante que eu reconheça, porque eu vou fazer algumas pessoas sofrerem. E quando alguém me chamar de egoísta, se eu não admito isso, a minha primeira reação é contra-atacar. E aí as relações humanas vão ficando conturbadas porque eu não consigo admitir, aí eu quero me defender. Ao defender-me, eu ataco, e aí fica um ciclo vicioso. No momento que eu reconheço que eu sou egoísta, admito isso em mim e tento melhorar, se alguém me chamar de egoísta, eu falo assim, verdade, você tem razão. Eu tenho realmente essa questão, eu tenho tentado me trabalhar, eu não consegui melhorar, ou tenho melhorado. Então, vocês perceberam como que isso vai transformando? Então, hoje em dia, né, até a Márcia comentou assim, qual que está trabalhando com o grupo que ela está fazendo o workshop? Medo. As pessoas estão com pânico, elas estão com medo. Existe uma coisa coletiva, quase uma histeria coletiva em relação a isso. Eu não estou falando para ninguém não ter medo. Eu estou só tentando trazer o seguinte, essa validação e da gente procurar, então tá, gente, sou insegura mesmo, estou com medo de sair, estou com medo de encontrar, o que eu posso fazer para amenizar isso ou me trabalhar isso? Então, é essa conversa interna, é esse abraço aos sentimentos negativos que vai fazer com que a gente transcenda e amenize todos esses sentimentos. André, você me ajuda com o tempo, tá? Porque eu sou péssima com o tempo. Eu vou falando aqui e vou indo. Outra coisa importantíssima para amenizar os nossos sentimentos, dentro da psicologia ayurvédica, eles falam o seguinte, que a maneira como a gente percebe o mundo, tratar da nossa percepção, tratar de como a gente traduz, interpreta o nosso mundo, é fundamental para a nossa saúde emocional e psicológica. O que eu quero dizer com isso? Nós filtramos o mundo através dos nossos 5 sentidos. Através das sensações que são criadas, criamos uma percepção daquela situação do mundo das pessoas. Essa percepção que a gente tem é o nosso filtro. Só que essa percepção, e como é que ela foi criada? Ela foi criada ao longo dos anos e principalmente baseada nos nossos traumas e nossas crenças infantis. Então, e nós temos centenas dessas crenças. Então, a partir do momento que eu vim para o mundo, eu estou sendo criada, né? Eu estou um bebê, estou crescendo, eu vou interpretando esse meu mundo. Só que
a tristeza disso, que eu brinco e falo assim, se Deus resolveu fazer uma piada, essa foi a piada divina, que é o quê? A criança, ela não tem uma bagagem intelectual, emocional. A criança, ela é crua de experiência. Então, a interpretação infantil, ela é totalmente distorcida. Óbvio que tem coisas que são reais, concretas, né? Abusos físicos, emocionais, sexuais, né? Negligência. Não estou falando disso, né? Isso é real. Eu estou falando de coisas que acontecem eventualmente, de um castigo, um grito, uma palmada, enfim. A criança, ela não entende, então ela interpreta como não me ama, não me aceita, eu não sou bom o suficiente. E a partir desse momento, nós vamos criando crenças e nosso comportamento da vida inteira vai sendo baseado nessas crenças. E essas crenças formam a nossa percepção de mundo, o nosso filtro. Então, na Ayurveda, é falado o seguinte, se a gente não trata a maneira como a nossa percepção, a maneira como a gente traduz a vida, traduz o mundo, a gente não cura as nossas emoções e nossos pensamentos. Porque é a partir daí que criam as sensações. Então, se eu interpreto que eu não sou amada, porque a minha mãe... E isso a psicologia não explica, tá? Isso tem pesquisas científicas feitas com gêmeos univitelinos, só para vocês terem uma ideia. Isso significa que gêmeos univitelinos são idênticos, então eles teriam que ter a mesma reação fisiológica e, consequentemente, comportamental, emocional e tudo. Então, fizeram essa pesquisa com gêmeos univitelinos que tiveram a mesma infância e, aos 18 anos, foram separados e seguiram a vida adulta. E com 30 e poucos anos foram entrevistar esses gêmeos univitelinos. Então, aí perceberam que em vários deles, eles tinham a mesma resposta para situações opostas. Querendo dizer, por que você é uma pessoa bem-sucedida? Por que você chegou onde você chegou? O que você fala sobre isso? Porque eu era filha de uma mãe alcoólatra, meu pai chegava em casa, espancava minha mãe, meu pai provavelmente era viciado em droga, e eu cresci nesse ambiente e resolvi falar para mim mesmo, eu não aceito essa realidade, eu vou fazer uma vida diferente e ser diferente. Então, essa criança, ela seguiu um fluxo bem-sucedido, família, trabalhou. Aí pegou o outro irmão gêmeo univitelino dessa pessoa, que estava perdido nas drogas, vítima de todas as situações, não conseguiu nada na vida, não conseguiu terminar a escola, e perguntou assim para ele, por que você se tornou quem se tornou? Porque minha mãe era alcoólatra, meu pai espancava minha mãe, meu pai provavelmente era usuário de droga, então realmente eu não consegui vencer. Então o que eu quero dizer? Eles deram a mesma justificativa para dois resultados na vida diferente. Então o que a ciência fala disso? A ciência chegou à conclusão que os fatos em si são fatos. São situações que acontecem. Agora, a interpretação disso é individual, é única. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Para vocês mudarem um sentimento interno, uma sensação, um sentimento, é fundamental que a sua interpretação da vida, das situações, das coisas mude. Porque aí gera um novo sentimento. Então, isso é muito importante a gente entender que a gente leva todo mundo para o lado pessoal. Aí é outro livro que eu e a Márcia a gente adora, que a gente sempre fala dele, que é Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Então, no momento que eu falo assim, eu sou assim por causa disso, eu me vitimizo, e nesse momento eu não tenho poder de transformação. Então, para mudança de padrão, de pensamento, de comportamento e de sentimento, é fundamental que a nossa atitude mude. Para que a nossa atitude diante das situações mude, é importante que eu traduza, interprete isso de uma forma diferente para que eu sofra menos. Isso é importantíssimo vocês entenderem, tá? Outra coisa que é importantíssimo para ajudar a amenizar as sensações todas que nós estamos vivendo é nomear. Então, assim, normalmente, tudo que eu estou falando para vocês, tá, gente, é generalizado, é geral. Então, óbvio que tem particularidades, as pessoas têm vivências, experiências diferentes, então eu estou dando aqui uma generalização dos fatos, ok? Então, assim, normalmente, a ansiedade está sempre ligada a um futuro. A angústia está sempre ligada a um passado.
Então, se eu estou sentindo angustiada, tem alguma coisa ligada ao meu passado que aconteceu hoje à tarde, ou de manhã, ou ontem, ou semana passada, ou há 20 anos atrás, que uma situação hoje aconteceu, hoje me remeteu a uma experiência que eu tive há anos atrás. Então, se essa angústia está aqui, eu não nomeio ela, ela vai aqui crescendo e eu vou reagindo ao meu dia a dia a essa energia da angústia que está aqui. E eu não tenho consciência disso. Aí eu dou patada em um, eu respondo mal o outro, eu fico mal-humorado o dia inteiro. Então, no momento que eu paro, eu respondo assim, gente, o que está acontecendo? Por que eu estou com essa angústia? E tento resgatar, passo um filminho, não, peraí. Ah, tá, depois do telefonema X, eu percebi que eu fiquei com esse bolo. Eu fiquei estranha depois daquele telefonema. Ah, depois que eu vi aquela cena no filme, na novela, na televisão ou no jornal, me lembrou XYZ, uma situação assim, assim, assado. E a partir daí eu comecei a ficar angustiada. No momento que eu falo isso, essa angústia que está me dominando, ela já diminui 45%, se não for mais do que isso. A segunda etapa disso, que normalmente raiva e angústia são sentimentos muito superficiais. Embaixo disso sempre tem um outro sentimento, uma outra emoção, que é uma tristeza, uma indignação, uma frustração, uma dor. Sempre tem algo relacionado. Então, se você quiser melhorar ainda mais e descer no próximo nível, você vai assim, então tá, eu fiquei chateado com aquele telefonema XYZ porque eu me senti preterida, eu me senti abusada, eu não me senti respeitada. Aí eu vou destrinchando. No que eu vou fazendo isso, eu vou me localizando. É como se eu começo a tomar controle, mais controle dos meus sentimentos, e eles me dominam menos. Consequentemente, eu sou menos reativa e eles influenciam menos o meu estado de espírito, meu estado de humor, meu humor. Então, é outra dica muito importante que vocês têm que entender. Nomeie. A gente vive uma vida hoje em piloto automático. Outro dia eu dei uma palestra que eu falei exatamente disso. Assim, por que o tempo passa... Isso é científico, tá, que eu estou falando para vocês. Por que a gente tem a sensação que o tempo está voando? O tempo não está voando. Porque o tempo não mudou, são as 24 horas que a gente tem. Aí tem umas teorias neurocientistas e físicas aí que o tempo mudou frações de segundos por causa da rotação da Terra. Tudo bem, mas isso não vai interferir nessa percepção que a gente tem que o tempo está voando. Então, o que a ciência fala? O tempo está voando porque a gente não presta atenção. A gente vive em piloto automático. Então, na hora que a gente para, nossa, gente, mas já passou isso tanto. Por quê? Nós não estamos presentes. Então, para que o tempo seja mais lento e a gente tenha a sensação de viver mais, é essa presença. Porque quando a gente viaja, por exemplo, você vai para outro país, com outra língua, outros estímulos diferentes, a gente vivencia aquilo e tem uma sensação de experiência mais intensa. Porque você tem que estar atento, porque é uma novidade, é uma língua nova, é uma outra alimentação, um novo estímulo. Então, a gente fica mais presente nas experiências. Consequentemente, o tempo, não é que o tempo é mais lento, a gente vive mais. Então, assim, essa outra dica da gente ser cada vez mais presente, sintonizado, nomeando, tudo isso vai ajudando com que a gente não seja atropelado pela avalanche, né, de sentimentos e pensamentos que essa pandemia exacerbou. Eu acho que as pessoas me perguntaram assim, Tiziana, você acha que as pessoas melhoraram? Estão melhorando com a pandemia? Eu falo, olha, algumas sim. Porque eu acho que a pandemia fez. Quem já tinha uma tendência de busca, de querer se conhecer, isso multiplicou esse desejo. Quem já era mais revoltado, já mais chateado, mais ligado a essas questões, piorou também. Então, a pandemia, ela exacerbou o que já existia dentro da gente. Então, esse é o grande questionamento. O que a gente está vivendo, seja qualquer sentimento, e se a gente não parar, desligar o piloto automático e se perguntar... Tem um microfone ligado. Passa bem, está internado na UTI.
Maria Tereza, eu acho que é o seu. Maria Tereza? Isso. Então, se a gente não desligar esse piloto automático e não rever isso, e não parar e pensar, os sentimentos nos dominam. E aí é muito complicado. Muito complicado. Como é que a gente está de tempo, Andréia? Tem mais uns 10 minutinhos. Agora é 5 para 7. Ok. Até que horas que eu tenho que ir? Até 7h10 pode ir. Ok, ótimo. Então, a próxima dica que eu queria falar, ligado a essa compaixão, né, da gente com a gente mesmo, com esses sentimentos, e não a gente ficar se cobrando, tá vendo? Eu sou assim ainda, tá vendo? Eu não melhorei isso, aí é tão difícil. Trazer essa amorosidade, essa compaixão pela nossa humanidade, isso é muito importante. Então, nós todos estamos aqui numa jornada para evoluir e crescer. Nós não somos perfeitos, não somos iluminados, e aí temos várias questões. Então, esse abraço, e aí eu fiz um curso esse final de semana, muito interessante, de trabalhar a criança interna. Todo mundo, provavelmente a grande maioria de vocês já ouviu falar assim, trabalhar minha criança interna. E o curso foi especificamente para trabalhar essas partes que temos dentro da gente, que são feridas, que são machucadas durante uma vida inteira, principalmente na infância. Então, falou-se muito desse abraço, desse acolhimento, porque muitas das nossas emoções, das nossas questões que a gente vive hoje em dia, tem a ver com essa criança ferida. Uma criança abandonada, uma criança rejeitada, não respeitada, enfim, que a partir desse momento desenvolve-se vários comportamentos numa tentativa de se adequar. Então, gente, é muito importante a gente entender que é o seguinte, até a doença, seja ela qual for, e qualquer psicopatologia, qualquer disfunção emocional e patológica, é uma maneira que temos de nos adaptar ao ambiente que a gente vive. Então, até uma doença é uma maneira que o corpo acha, que a nossa alma acha, de tentar se ajustar ao que está acontecendo com a gente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ninguém é do jeito que é à toa. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito explosiva, muito reativa, essa foi a maneira que a criança dela arrumou de sobreviver ao ambiente que ela viveu, que ela cresceu. Foi a maneira que ela achou de dar conta daquilo tudo. Né? Aí também a psicologia não explica por que uma família de vários irmãos, um fica de um jeito, o outro fica de outro, sendo criado no mesmo ambiente, com a mesma mãe e com o mesmo pai. Isso a ciência não explica o porquê. Né? Aí, né, existe um leque de possibilidades para quem acredita em karma, e né, é o desígnio de cada alma, a escolha de cada alma, o desafio de cada alma. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte, no momento que a gente entende que o nosso jeito de ser, por mais disfuncional que ele seja, é uma maneira que a gente tem de tentar ser feliz e tentar funcionar, só que é disfuncional. Então, aí, no caso, obviamente, às vezes sozinho a gente não consegue descobrir isso, aí que entra o meu trabalho, né? Porque se fosse tão fácil assim, todo mundo faria um workshop, assistia um filme, lia um livro e transformava a vida. É um trabalho de reconstrução, né? Dessa limpeza da casa e dessa reorganização, dessa nova descoberta de quem você é. Né? Então, é uma reconstrução mesmo, né? É uma oportunidade de um renascimento. Mas é importante que a gente entenda que essas disfunções, esse jeito errado, não legal, foi como a nossa criança tentou sobreviver. Só que foi a maneira infantil. Então, agora nós somos adultos, nós temos conhecimento, temos bagagem, temos experiência de vida, então nós podemos reagir diferente, nós podemos lidar diferente.
Só que esse é o problema que as pessoas me perguntam assim, mas então eu sou toda traumatizada? Né? Todos nós temos traumas. Um sujeito que não traumatizou é um psicopata. Então, as pessoas normais todas têm trauma, porque o trauma é a única defesa que a criança tem. A criança não tem outra maneira de se defender a não ser se traumatizando. O que é o trauma? É um bloqueio que ela cria para aquilo não doer, não entrar dentro dela e doer mais. Então, o problema do trauma não é ser traumatizado. O problema do trauma, que é uma defesa infantil, aí a gente cresce, nós somos adultos, e a gente deveria usar outras formas de lidar com as situações, só que a gente usa o trauma como defesa. Então, o problema do trauma é agora, na fase adulta, que a gente utiliza dele para nos defender, só que é inapropriado. Então, o que ele faz? Ele impede que a gente evolua, ele impede que a gente cresça. E a gente fica repetindo padrões de comportamento, que são infantilizados. Né? Então, assim, só para vocês entenderem, Tiziana, como é que eu sei que eu sou traumatizada? Como é que eu sei que é um trauma que eu tenho? Então, uma dica prática, tá? Toda vez que a gente reage desproporcionalmente a uma situação, então, por exemplo, alguém me fechou no trânsito, fechou na minha frente e eu fiquei transtornada com aquilo. Eu posso ficar chateado com aquilo, indignado com o sujeito que não deu certo, passou. Agora, se eu fico transtornada, a minha reação ela é desproporcional ao evento em si. Então, todas as vezes que eu reajo de uma maneira desproporcional, pode ser raiva, choro, piti, pode ser qualquer coisa, que você vê assim, gente, o que é isso? Aquela situação que eu estou vivendo, ela acionou algum botão dentro de mim que tem algo que não foi elaborado e trabalhado. Então, aí tem alguma questão minha, mal resolvida. Então, aquela situação... Então, por exemplo, esse cara que me cruzou no trânsito, de repente, eu tinha um sentimento de menos-valia, de eu nunca ser escolhida, de eu ser sempre passada para trás, de alguém sempre me atropelar, de o meu irmão sempre entrar na minha frente e ganhar o bolo, o biscoito, ou o presente, etc. E tal. Então, aquela cena do carro... Eu estou banalizando, gente, estou colocando uma coisa bem simples, só para vocês entenderem o conceito da história, tá? Então, o carro me cruzar me ativou essa memória, que sempre as pessoas não me respeitam e cruzam o meu caminho e me atropelam. E aí, por isso que eu desencadeio essa reação. Então, eu falo o seguinte, toda vez que eu tenho uma reação over, né, além, é minha mochilinha, a minha mochilinha de emoções aí infantis, eu joguei ela na frente da história. Então, essa é uma ótima dica para vocês. Voltando só à questão do medo, que a Márcia colocou, que eu acho também importante falar, assim, as pesquisas mostram que eles não... Mas, assim, grande parte, quase 90%, quando não é uma coisa que bota a nossa integridade física em jogo, né, emocional e psicológica, quase 90% dos nossos medos são fantasias infantis. São medos infantilizados, que no momento que você fala assim, gente, por exemplo, né, um medo mais clássico, que inclusive esse medo é maior do que o medo da morte para muitas pessoas, que é o medo de falar em público, né? Porque o medo de falar errado, de fazer papel de ridículo, de ser julgado e tudo. Mas aí você precisa de fazer aquilo pelo seu trabalho, por exemplo. Então, o que eu ensino ao paciente? O que de pior vai acontecer? Eu ser ridicularizado, eu ser julgado, ser avaliado. Ok. E o que isso vai fazer com você? Como que isso vai te afetar? Eu posso perder meu emprego. Você acha mesmo que essa palestra pode perder? Posso. Você pode procurar outro? Tiziana, posso, mas não é bom. Não, tudo bem. Mas eu vou tentando ajudar a pessoa a desconstruir essa carga que a nossa mente, que os nossos pensamentos internos vão alimentando baseado em todas as nossas inseguranças infantis. Então, a ciência fala que grande parte dos nossos medos, se a gente questiona eles, a gente vai ver que é infundado.
óbvio, né, que eu não estou questionando, em hipótese nenhuma, aquele instinto, né, aquela vozinha, o famoso gut feeling, né, aquela coisa que vem da víscera, né, aquele instinto. Eu não estou questionando isso em hipótese nenhuma, porque eu super acredito nesse instinto nosso, né, de defesa. Então, o que eu tenho esse lema também, que quem é paciente meu sabe disso, que eu falo o seguinte: a sua mente mente, o seu corpo nunca mente. Então, assim, a mente, ela sempre tem vaidade, ego, orgulho, papapá. Não, mas isso aqui por causa disso. A mente faz esse joguinho. O corpo não. O corpo, se tem algo ali, o seu corpo, ele instintivamente está te protegendo para sobreviver. O instinto dele é sobrevivência, de proteção. Então, o que vem dele, assim, confia. Então, eu até falo o seguinte: pessoas que têm dúvidas, às vezes, de tomar decisões, está na dúvida, eu ensino um exercício super prático e ótimo, que é até bom que vocês aprendam, o que eu acho bem legal. Eu tenho 2 decisões para serem tomadas: decisão A e decisão B. Eu não tenho certeza do que eu quero. Imagine você escolhendo a opção A, você faz um relaxamento, uma meditaçãozinha e tal, tranquiliza um pouco a sua mente e veja a opção A. Veja como o seu corpo reage no momento que você escolhe a opção A. Ele tensionou? Ele ficou leve? Ele ficou alegre? Ele sentiu uma coisa gostosa? Ou deu uma sensação estranha? Aí você descansa um pouquinho, relaxa, respira, acalma sua mente, opta, veja a opção B. E observe a reação física, corporal. Eu costumo falar assim: aqui o seu corpo reagiu de uma forma melhor, seria a sua melhor escolha. Tiziana, mas se eu escolhi isso, deu errado, dá errado. Aí, como eu estou falando, eu estou explicando coisas gerais. Aí tem várias hipóteses. Né? De repente não era o momento errado, de repente você achou que era, não percebeu. Então, mas em geral, grande parte das pessoas me fala assim: Tiziana, é impressionante. Porque, por exemplo, vamos supor, uma coisa boba, de novo eu estou falando, que eu estou com vontade de comer japonês ou italiano. Eu estou na dúvida. Aí eu estou pegando um exemplo, tá, gente? Exemplo bobo. Aí eu escolho o japonês. Meu corpo ficou feliz do japonês. Mas no fundo, aí não foi legal, a comida não foi legal, eu não gostei, fui tratado mal no restaurante. Eu falei assim: gente, mas como assim, né? Eu estava aqui na dúvida, escolhi isso. Muitas vezes eu me pergunto assim: será que eu realmente, desde o início, já queria ir no japonês? Meu namorado sugeriu, deu um italiano, eu fiquei dividido porque ele queria, mas na verdade eu não queria. Aí eu fui tendenciosa, eu já tinha aquele registro para ir, então eu escolhi aquilo que já estava, mas na verdade eu não fiz esse exercício, eu não ouvi o meu corpo de verdade. Então isso é uma dica também legal, assim, para quem tem dúvidas. Ok. Gente, a Márcia já pediu meu tempo. Eu agradeço vocês me escutarem. Agora eu acho que vai estar aberta a perguntas, não é isso, Márcia? Pode terminar o seu raciocínio, aí a gente começa com perguntas. Ok. Então, para vocês entenderem o fechamento disso, vocês tenham compaixão com vocês mesmos. Aprendem a reconhecer os seus sentimentos, abraçar as suas sombras. A sombra, os nossos sentimentos negativos que a gente tenta o tempo inteiro esconder, eles consomem uma energia brutal no nosso ser. Então, começa a fazer paz, entre em paz com a sua sombra. Acolhe, trabalhe ela, converse com ela. Sabe, pergunta o porquê que ela existe, por que ela faz parte do seu processo nessa vida. Então, acolha vocês como um todo, porque a gente não consegue evoluir, a gente não consegue crescer se a gente realmente não entender que somos humanos, somos imperfeitos e estamos todos juntos num processo evolutivo e nós não somos diferentes de ninguém, de absolutamente ninguém. Então nós somos todos iguais, estamos no mesmo barco e estamos juntos. Obrigada pela atenção. Obrigada pelo convite, Márcia.
Obrigada a você, Tiziana. Eu estou muda. Peraí. Ai, eu não... Você tá, eu estou te ouvindo. Agora tá. Então, Tiziana, obrigada pela sua explicação. E agora, para a gente fazer ordem no pedaço, quem quiser falar, levanta a mão que a Andréia vai abrindo, tá? Como todo satsang. Gente, por favor, sem vergonhas, façam as perguntas. Muito bom, Karina, ótimo. Pode abrir para a Karina, Andréia, e depois para a Maristela, por favor. E vocês quiserem me dar as perguntas, a gente vai falando. Oi. Olá, Karina. Boa noite. Boa noite. Para variar, eu acabo sendo sempre a primeira. Em primeiro lugar, boa noite. E eu estou encantada. Nossa, eu fiquei impressionada com essa meia hora. Quanta coisa maravilhosa que eu aprendi. Nossa, estou assim em êxtase aqui. Eu fui anotando, quero me debruçar sobre isso depois para entender melhor. Nossa, maravilhoso, muito obrigada. Quando você falou sobre os medos, eu me lembrei de uma questão pessoal minha, muito pessoal, que é meio cômica e bizarra, mas ao mesmo tempo, na verdade, assim, profundamente falando, não é, tá? Mas se vocês quiserem dar risada, vocês podem dar risada, porque eu mesma me brinco comigo mesma nesse sentido. E eu achei até que você fosse usar esse exemplo, aliás, ao invés de... Ótimo você já sabe que é. Rir das nossas emoções também é muito importante, viu, gente? Rir das nossas sombras, das nossas questões, sim, é muito importante, porque você tira um pouco do peso disso. Então, levar um pouco de humor é muito importante. Isso ameniza, viu, a nossa dor, Karina? Depois eu dou risada, mas na hora é trágico. Não, é difícil, eu sei. Mas na hora é trágico. Que o meu medo não é de falar em público, o meu medo que é, na verdade, assim, absurdo e não tem como explicar, que as pessoas falam que é fobia, é de barata. É um negócio que eu não sei se pode ser incluso nisso que você falou, ou se é um outro departamento, esse tipo de fobia, de barata, de aranha. Eu não... assim, só para exemplificar, eu não tenho medo de aranha, eu não tenho medo nem de... Assim, eu já peguei uma cobra na mão, lógico, domesticada, boazinha, com a sua respectiva dona, mas, assim, onça, assim, eu convivo numa boa, aranha, lagartixa, não tenho problema, mas barata, eu sei que a barata não vai me morder, eu sei que ela não vai me matar, mas eu me transformo em outra, eu fico desesperada e eu deixo de fazer coisas na minha vida se eu achar que vai ter, por exemplo, eu deixo de fazer uma viagem porque, nesse lugar, sim, sei lá, é muito calor, vai ter barata. É muito limitante. Eu já procurei várias formas de melhorar e não encontrei. Ok, então isso daí, Karina, isso entra em outra categoria, tá? É porque fobias entra em outra categoria. Existem tratamentos que eu posso até te indicar. Depois você me manda, se você não me segue no Instagram, você pode me mandar um inbox no Instagram, eu te respondo, eu te indico o tratamento, porque tem tratamentos muito eficazes, técnicas novas, terapêuticas que trabalham com fobias. Então, isso aí é um outro departamento. É porque fobia já é o irracional, já, entendeu? Já te toma, já te consome, e aí é outra história. É totalmente irracional mesmo. Eu perguntei porque eu queria saber qual era a visão da sua forma, né, com a Ayurveda, de entender isso, porque realmente, assim, já me falaram que hipnose, só que aí depois de um tempo volta. Eu vou te indicar um tratamento. Não, eu vou te indicar um tratamento que vai resolver o seu problema. Ai, que bom. Você me manda um inbox no Instagram. Viu? Mandar, é super eficiente para fobias. Para todo mundo que tem, tá, gente? Quem quiser mandar, eu ajudo, ok? Porque a gente passa uma situação, às vezes, bem desagradável. Sim, lógico. Vergonha. Mas obrigado por ter trazido, que é importante, que muitas pessoas têm fobias. Imagina, é importante trazer. Imagina. Obrigada. Me identifiquei muito com todas essas questões da infância e tudo, maravilhoso. Viu? Obrigada pela sua ajuda aqui. Beijos. De nada, beijos. Olha, antes de abrir o microfone da Maristela,
é válido dizer que a Tiziana, ela atende por internet. Apesar dela morar em Belo Horizonte, ela pode atender quem vocês quiserem, tá? Menos eu, porque ela não me aceita como cliente, paciente dela, porque somos muito amigos. A Márcia tenta há quase 30 anos que eu faço ser minha paciente. Eu recuso. Eu estou me sentindo rejeitada por você, é uma emoção horrível. Não faça isso. Vai lá, Maristela, você. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Maristela. Tiziana, adorei a sua explicação. Nossa, hoje assisti de novo a live para me preparar. Reconheço a importância de cuidar das emoções, mas a minha pergunta é a seguinte: a hora que você está no olho do furacão, a hora que você está ali numa situação extremamente saia justa para você, que você assim não está conseguindo lidar, que você vai usar o seu arsenal infantil. Tem alguma coisa, tem alguma dica, algo assim precioso para esse momento? Independente da gente vir trabalhando tudo que nos incomoda, todas as nossas sombras e tudo mais. Tá bom? Sim. É isso. Tá ótimo, Maristela. Obrigada pela pergunta. Tem sim. Primeira coisa que a Márcia ensina muito bem é tentar respirar. A respiração, ela é fundamental, porque, eu não sei se você sabe, nesse momento você trava o diafragma, você hiperventila, e aí a ansiedade triplica e, obviamente, a sua reação vai piorar. A resposta ao estresse, né, cortisol, adrenalina, e aí vira uma cadeia né, que não tem freio mesmo. Então, a primeira coisa é tentar respirar. A segunda coisa é que nesse momento, normalmente, a gente tenta se defender e justificar. Então, se você nessa hora falar, gente, eu não estou dando conta, tá difícil. Aí que eu falo, se a gente admitir a nossa fragilidade, ou não dar conta, ou está difícil para mim, não sei o que fazer, olha, eu estou aqui perdida, você literalmente verbalizar o que você está vivendo naquela hora, não existe saída melhor do que essa. Porque, em primeiro lugar, eu te falo o seguinte, se você está no olho do furacão, com pessoas que você ama, principalmente, pessoas que você gosta, e se você admite naquele momento uma fragilidade, o não dar conta, qual que vai ser a primeira intenção do outro? Ele vai querer te atacar na hora que você mostra uma fragilidade sua? Não. Você percebeu? Então, se você admite que não está dando conta, que está difícil para você, que você não sabe o que você tem que fazer ali, que você está perdida, por exemplo, a pessoa vai te acolher. Tá. Ela vai entrar, ela vai diminuir a inflamação. Diminui o enfrentamento, né? O enfrentamento, exatamente, entendeu? Porque você tirou a guarda, você abriu, você, olha, não estou dando conta, me ajuda, eu preciso de você, eu preciso de uma ajuda aqui, eu não sei o que fazer. Eu estou perdida, eu estou ansiosa, estou nervosa, eu estou chateada, eu me perdi aqui agora, entendeu? Nomeia, não tem saída melhor. É infalível, infalível. Clareou para você? Foi bom? Com certeza, porque geralmente é o oposto, né? Sim, exatamente. Você tem a tendência de se fechar mais e querer se defender daquela situação. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Que bom. Perfeito. Obrigada, Maristela. Muito obrigada. Obrigada. Beijo, de gente. Nada. Qual que é a próxima pergunta? Eu. Oi, Cláudia. Isso. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem. Pela explanação, sempre muito, muito perfeito. Obrigada. E aí, diante do que você esclareceu, eu fico com uma dúvida se, no meu caso, é sombra ou se é a mochilinha da infância, sabe, das emoções, que é com relação à hierarquia, tá? Com a autoridade. Então, eu não sei se... Para mim, me parece desproporcional, né? E é uma coisa que é física também, tá? Não precisa... O que está lá na posição, no papel de autoridade,
não está nem gritando, nem xingando, nada disso. Mas basta ter o papel, e então, na hora que eu vou interagir, é assim, o meu corpo inteirinho começa a tremer muito. Eu fico com uma friagem absurda, embora eu tenha essa friagem desde criança, eu sempre tenho muito frio, a minha temperatura é sempre 35 e pouquinho, chega até 34,9, então eu tenho essa característica desde sempre. Mas aquela reação, e não que eu não consiga ali fazer o que eu preciso fazer, mas o meu corpo fica num estado de frio e de tremor que ele extrapola o físico e bate mesmo. Eu bato aqui e as pernas, e que num dado momento da minha vida, por questões que aconteceram, eu tive hipoglicemia, eu tinha que sempre pôr o PS para tomar glicose. E quando eu tenho essa coisa da autoridade, dessa relação de papel com autoridade, e dá isso, esse tremor, só para comparar, é como se fosse uma hipoglicemia, né? Então, para mim, isso é a vida, é assim, é muito ruim, eu sempre trabalho muito, estudo, sempre fiz terapias e tal, eu nunca parei de me autoconhecer, tentar me autoconhecer ao máximo para lidar com isso. Sim. Mas, assim, já estou numa idade super avançada e o negócio não sai. Assim. Pois é, isso provavelmente, Cláudia, isso é um trauma infantil, não é uma sombra, isso é um trauma. E na verdade, é o seguinte, as nossas emoções, elas... como é que eu vou falar? As nossas emoções, elas não crescem junto com a gente. Então, assim, você está falando assim para mim, Ciana, eu sou uma adulta, eu me trabalho, faço terapia, eu entendo, assim, é uma coisa que é irracional, né? Além. Porque as nossas emoções, elas são infantilizadas mesmo, elas não acompanham, por isso que a famosa inteligência emocional, a gente tem que fazer esse trabalho de trazer as nossas emoções o mais perto possível da nossa idade, assim, da fase adulta, porque aí você não sofre isso, porque aí você não sofre mais isso. Então, por exemplo, quando essa emoção que você está falando aí, você trabalhar ela e transformar ela, que também você me manda... Gente, quem tiver dica, porque agora eu não sei como é que termina isso, eu não estou conseguindo ver quem está me fazendo pergunta ali, então só pegar, Cláudia, só uma gancho, me manda um direct no Instagram que eu vou ser muito feliz de responder, de orientar e de falar sobre técnicas né, terapêuticas para essas situações. Mas então, Cláudia, voltando ao assunto, eu acho que agora, antes de você fazer qualquer técnica, é de você validar, porque quem está tremendo é a criança ferida. Então, eu não sei se você já fez esse trabalho com a criança interna. Então, normalmente, quem está ali com medo, quem está tremendo, quem está apavorada, é a sua criança interna. Então, até você fazer um processo terapêutico, ou você mudar, enfim, ou você fazer com você mesmo, é de você falar assim, olha, está tudo bem, você está protegida, eu estou aqui com você, nada vai acontecer. Essa autoridade está aqui, mas eu tô no mesmo nível dessa autoridade. Ela só está mandando aqui porque ela tem, mas nada vai acontecer. É você tranquilizar essa criança interna que está reagindo emocionalmente àquela situação, que é irracional. Então, não adianta você racionalizar, porque você não vai conseguir, porque o mundo da emoção, ele é diferente da razão. Então, as pessoas falam assim, Ciana, mas então eu tenho que racionalizar. Não é racionalizar. Você tem que trazer a razão e abraçar essa emoção e trabalhar, e acolher. Por isso que eu falei tanto desse acolhimento, desse abraço com essa emoção, para que essa criança entenda que ela não está em risco. Porque a sua criança está se sentindo ameaçada. Ela treme, ela gela, isso é ameaça. Está claro para você? Você está claro para você? Você consegue entender? Então, é você adulta hoje falar assim, olha, eu brinco, eu tenho apelido para minhas crianças internas, entendeu? Porque eu tenho várias. Aí, eu tenho a Ticianinha, que é a mais básica, a mais, assim, de vez em quando ela arrepia. Eu disse, Aninha, olha só, vem aqui pro meu colo, tá tudo certo, você tá protegida, fica aqui um pouquinho, aí eu dou uma respirada. Eu vou te falar uma coisa, assim, parece até surreal.
e parece bobagem, mas assim, dependendo se eu tenho algum em casa, alguma coisa, um alimento que a minha criança gostava, vem aqui, vamos chupar um pirulito, vamos comer um doce de leite, vamos comer um pão de queijo. E aí eu me alimento com aquilo e vou, sabe, trazendo essa criança que está ferida, que está apavorada, e aí, consequentemente, as suas emoções, você vai meio que mostrando para ela que ela está segura, porque o importante para a sua criança interna, Cláudia, é ela entender que ela está segura, ela não está ameaçada. Entendi. Está claro para você isso? Eu acho que sempre racionalizei. Eu já fiz assim, terapia anterior, mas foram outros enfoques, sabe? Não adianta. Estou no racional, tá? Não adianta. Eu vou fazer alguns exercícios para isso. Que bom. E de nada, se precisar, manda direct para mim no Instagram, ok? Tá bom. Gratidão. Obrigada pela pergunta. Tereza, não sei se a Tereza está aqui, ela fez uma pergunta direta para mim, eu não sei, Tereza, eu não consigo ver, você tem que fazer para a Andréia no geral, tá? Só porque eu vi que entrou uma pergunta para mim aí, e eu não estou conseguindo ver. Quem que é a próxima, Andréia? Oi, sou eu, a Tiziana. Boa noite a todos. Sim. Boa noite, Ana. Tiziana, eu tenho essa pergunta, assim, na verdade, eu queria que você, da live, né, sobre as emoções e os doshas, o desequilíbrio de Vata, queria que você explorasse um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre o Vata ficar muito no mental e que ele precisa no sentir. Queria um pouquinho, eu acho que é um pouco que você estava falando de razão versus emoção. Dá para falar um pouquinho isso? Porque eu sou a típica Vata. Tá, ótimo. Para quem não está sabendo o que é Vata, a Ayurveda tem os 3 doshas, o Vata, Pitta e Kapha, só para vocês entenderem, só falar um briefing aqui, tá, Ana? Que são biotipos dentro da medicina ayurvédica que se reagem emocionalmente de formas diferentes. Então, ela está perguntando, o Vata é um biotipo que é muito mental, o ar rege ele, então ela está me perguntando como é que a gente trabalha o biotipo Vata dentro da psicologia ayurvédica. Então, é o seguinte, Ana, como o Vata ele se esconde nos pensamentos, então, assim, a fuga de Vata são os pensamentos. Então, o desafio o telefone está errado. Não tem um 9 na frente antes, tá? 991919990. Coloca o direct também para as pessoas entrarem. Enfim, Ana, desculpa, porque estou entrando aqui, o pessoal está falando toda hora entrando. O Vata, como é que eu vou te explicar? Para você equilibrar o Vata, você tem que trazer para o coração. Porque a dificuldade de Vata é estar no corpo, é viver essa questão do físico e do coração, do sentir. Então, o Vata pensa para não sentir. Então, assim, a tendência de Vata é o seguinte, na hora que ele experiencia alguma coisa, em vez dele sentir, ele vai pensar. Ele vai pensar sobre aquilo, ele vai tentar entender, ele vai justificar, em vez de sentir. Então, esse mecanismo, né, você, estudante de Ayurveda, sabe o seguinte, todo dosha é um desequilíbrio, né? Então, não é que você é Vata, né? O seu desequilíbrio é no Vata. Então, é a sua fuga, o jeito que você arruma para fugir é o biotipo Vata. Deu para você entender? Da sua essência, da sua... Então, eu entendi. O que eu queria era, assim, como eu faço esse sentir? Então, as meditações vai no sentir? Tipo, mais assim, exemplos... Ótima pergunta. Sair dessa... Você está vendo? Eu já comecei. Como é que eu faço para não ficar aqui? Ótimo, exatamente, está vendo? Primeira coisa que eu acho que é a respiração focada no coração, o heart, você conhece o Heart Math? Sim. Heart Math? Sim. Pois é. A respiração focada no coração do Heart Math para Vata é sensacional, porque você une 2 coisas ao mesmo tempo. Você usa essa questão de ir para o corpo, trazer para o corpo. Então, assim, na hora, por exemplo, que agora, né?
eu comecei a falar, você começou a pensar. Você falou assim, não, Ana, respira e volta aqui. Sente o que é, Tiziana. É você começar a ter consciência do sentir, de se chamar a atenção sempre para sentir. Peraí, E não... Pode falar. O HeartMath é o escaneamento corporal? Não. Heart math de matemática. Heart, né, de coração. Ok, math. Não sei. Me fala para mim que eu não sei. O HeartMath é uma técnica focada na respiração, focada no coração, que ajuda você a entrar em homeostase, ajuda o seu corpo a entrar em equilíbrio e em saúde plena. Então, o HeartMath tem pesquisas e pesquisas feitas dessa técnica de respiração focada no coração, porque eles descobriram que dentro do coração tem um cérebro. Só resumindo para você entender, assim, tem neurônio, tem um cérebro, um mini cérebro dentro do coração, que são células neurais, que elas se comunicam com os neurônios no cérebro. Então, eles descobriram que existe um cérebro dentro do coração. E que esse cérebro do coração, ele é mais poderoso e ele tem mais voz do que o cérebro, nosso cérebro. Então, eu estou te resumindo, é bem resumido para você entender. E eles desenvolveram técnicas de respiração de você acessar essa inteligência do coração para que o seu corpo entre em homeostase e em saúde plena e você não libera cortisol e adrenalina. Então, o seu corpo entra em saúde, as suas células se renovam, você se recupera. Então, nós estamos falando de saúde, tá? Aqui como um todo. Mas para o Vata, que tem dificuldade, ir para o corpo, ir para as emoções, né? Sair daqui, então, por isso que eu citei o HeartMath, para você mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Você estaria melhorando a sua vatice e fazendo um exercício poderosíssimo de saúde. Uhum. Entendeu? Sim. Então, o seguinte, o seu desafio é estar consciente e sempre assim, gente, o que eu estou evitando? A sua pergunta é, gente, eu estou racionalizando aqui, o que eu estou evitando de sentir? Eu estou evitando de estar frustrada porque eu não estou gostando desse negócio. Eu estou evitando de ficar chateada porque isso aqui está me irritando. Então, a sua pergunta, que no começo vai ser bem chato para você, mas depois vai virar automático, é você falar assim, gente, o que eu estou evitando de sentir? O que eu estou tentando descobrir aqui? O que eu estou tentando achar? Que resposta que eu estou tentando achar, em vez de sentir? Então, eu me vejo muito na razão, né? Tipo assim, eu tenho que solucionar. Uhum. Por que é? A ansiedade. Então, exatamente. É vatinha, né? Então, eu já... Pois ótimo, mas a ansiedade, é aquilo que eu te ensinei na live. Debaixo da ansiedade tem sempre um sentimento. Então, a sua pergunta é, que sentimento que eu estou ansiosa por quê? Eu estou chateada, eu estou triste, eu estou nervosa, eu estou frustrada, entendeu? A pergunta de Vata é sempre um aprofundamento, é nunca parar, porque o Vata, ele vive à superfície. Ele fica tentando aqui e ele não desce. Então, esse é o desafio seu. Não é você falar assim, eu estou ansiosa. Não, eu estou ansiosa por quê? O que eu estou evitando de sentir? O que é que está acontecendo aqui? Que dor que está aqui? Que frustração? Entendeu o que eu quero te falar? Esse é o seu primeiro caminho. Agora eu tenho uma outra dúvida, desculpa, não quero virar isso uma terapia, mas eu acho que está ajudando para todo mundo. Aí eu fico pensando se não é o meu lado Pitta, que é do racional, e é um certo controle, porque aí você quer resolver a situação. Então, talvez não é uma mistura de ansiedade, mas porque você quer resolver. Então, você quer... Será que é controle isso? Não deixa de ser. E outra coisa, por exemplo, Pitta... Não, o que acontece? Né? Outro biotipo, para quem não sabe, o Pitta são os que são fortes, usam energia, a raiva é a energia que move Pitta, né? Então, o seu lado executor, porque é o seguinte, Vata vai para os pensamentos para poder fugir dos sentimentos. Pitta vai para o julgamento
para culpar lá fora para evitar de sentir. Mas então para Pita, a culpa está sempre lá fora. A coisa está sempre lá fora. Nunca... Ele está sempre julgando e avaliando lá fora. Ele não percebe que ele que está, de repente, com uma coisa negativa, um sentimento que não é legal, ou que ele não admite a falha dele, a sombra dele. Olha só, para a gente, como você falou, para não virar uma terapia, o que é importante? Sente o que eu te falei, em vez de tentar entender. Eu tenho que aprender a sentir, em vez de querer entender. Porque toda vez que você vai para cá, você está fugindo de estar aqui. Essa é a maior lição que Vata precisa de entender. Toda vez que você vai para a mente, a grande parte das vezes você está evitando de sentir. Eu acho que é realmente isso, é mais Vata do que... Não é Pita, não, controle, porque não é essa... Entendeu? De raiva. E aí, a pergunta, esse Heart Math, a gente consegue fazer sozinho ou a gente precisa de um terapeuta? Não, você consegue fazer sozinho. Você consegue fazer sozinho. Assim, eu fiz a formação e eu tenho o aparelho que mede. Então, a vantagem de ter um terapeuta fazendo, que existe aparelhos que mede quando você entra em homeostase. Por ondas, por frequências, entendeu? Então, tem um aparelho que você coloca na orelha e no dedo, que vai medindo as suas ondas e o aparelho, na hora, mostra que você está em homeostase, que você entrou em equilíbrio, seu corpo entrou em equilíbrio. Então, a vantagem de fazer com o terapeuta é essa, mas você pode fazer sozinho. Pode fazer sozinho. Então, qualquer dúvida, você me manda um inbox lá. Perfeito. Muito obrigada, agradecida. De nada. A próxima... É a Cíntia. E, Cíntia, estou muito feliz de ver você por aqui, que fazia um tempão que eu não te via. Oi, Márcia. Bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada. Olá, todo mundo. Olá, boa noite. Saudade mesmo, Márcia. Olá, Tiziana. Esse tema sempre me interessa muito, relacionado às emoções. Minhas emoções costumam ser bem intensas, então essa batalha com o desequilíbrio emocional, com a regulação emocional, faz parte do meu desenvolvimento. Eu também tenho o desequilíbrio mais para Vata. Então, o que eu queria mais... Ao mesmo tempo, eu percebo que eu tenho uma questão, além do medo, com a raiva. E eu queria entender, nessa questão do descontrole e de quando alguma coisa nos toma, quando você fala, por exemplo, para a gente ir além da emoção. Então, a gente passou já pelo momento da raiva, tá? O olho do furacão, mas depois ainda tem algum sentimento, alguma coisa que continua ainda lá incomodando. O que eu gostaria de entender um pouco melhor é como que a gente faz para conseguir cavar um pouco mais nesse sentimento. Cavar mais para a gente entender o que vai além da raiva, só que fazer isso sem entrar no racional, mas no sentido de entrar em contato com o sentimento, descer do cérebro para o coração. Olha, para você não entrar no racional para você ter essa resposta, a única maneira é você meditar, respirar e pedir a intuição, o corpo que te fale. Porque, assim, para você entender o que está por debaixo da raiva, é a pergunta: o que está acontecendo aqui comigo? Por que eu estou assim? Eu estou ferida, está machucado? Por que acontece? Você falou que é Pita, não é isso? Eu sou Vata, mas eu acho que talvez o meu segundo seja Pita. Eu acho que eu sou Vata Pita. Então, o que eu já te falei, a raiva é um dos sentimentos mais superficiais que tem. Embaixo da raiva sempre tem outro sentimento. Então, se você não quiser racionalizar, tipo, fazer perguntas, gente, o que é que me causou essa raiva? Foi frustração? Foi uma dor? Foi uma tristeza? Foi eu me sentir lesada? Eu me senti ultrapassada? Eu me senti preterida? Você vai tentando nomear, porque na hora que você nomeia, na hora que a coisa certa, a energia na hora quieta. É instantâneo. Você falou uma palavra que eu acabei de lembrar. Estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e eu lembro que ele comentou que a raiva tinha muito a ver com a frustração. E eu acho que acho que tem um ganchinho aí. Aí você continua. Eu estou frustrada por quê? Não estou me sentindo capaz? Eu estou me sentindo que eu não dou conta, que eu não vou dar conta, que eu vou falir, assim, e aí eu vou ser avaliada e julgada. Você continua.
E quando a gente está nessa questão de sobrevivência, desculpa ter te interrompido. Não, por favor. Quando a gente está nessa questão de às vezes vem um sentimento de instintivo. A raiva ela é um pouco instintiva, ela vem um sentimento de não vou conseguir sobreviver. Pois é. Como eu falei para a Ana, se eu não me engano, aqui, a raiva é um sentimento primário, né? É reptiliano, assim, é do nosso cérebro ancestral que, na verdade, está aí para nos defender. Então, a raiva, ela sempre dá um sinal de alerta. A sua pergunta é: eu estou em perigo mesmo? Isso que está acontecendo aqui justifica, porque a raiva está ali para você se defender, né? Porque liberou cortisol, adrenalina, está ali para você correr ou atacar. É a luta, é a fuga, né? Então, a pergunta é assim: eu estou me defendendo de quê? Justifica esse sentimento? Porque, de novo, como eu falei para ela, provavelmente é uma emoção infantil, é aquela situação atual acionou um botão que tem a ver com a sua história de vida, um gatilho que tem a ver com a sua história de vida, e aí você está reagindo àquilo. Então, no momento, fala assim, gente, peraí, eu estou ameaçada de quê? O que está acontecendo aqui? Então, de novo, é trazer essa consciência e não seguir a reação, mas sim se perguntar o que é que está acontecendo, que vai fazer com que você aprofunde nesse sentimento e não continue reagindo. Porque aí você entra no looping. Aí você reage, aí você ataca, aí o outro se sente atacado, ele contra-ataca, aí você contra-ataca, entendeu? Aí você entra no looping, que normalmente os relacionamentos, as relações humanas entram nesse looping. Aí cabe sempre a pessoa que tem mais conhecimento, ou mais terapeutizada, ou que está com a proposta de evoluir, de cortar. Não, peraí, gente. Calma lá. Fez sentido para você, Cíntia? Fez sentido, sim. Fez sentido e eu te respondi? Vou aprofundar mais. Ótimo. E só para me explicar que eu vou ter que sair agora, que eu tinha um compromisso às 19h30, então não tem problema. Eu agradeço muito de ter dado tempo de você responder minha pergunta. Bom. Que depois ótimo, eu assisto gravado, se ficar gravado. Tá ótimo, então. Obrigada. Beijo, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Venha sempre, Cíntia. Agora a Vânia. Oi, gente. Boa noite, Vânia. Seu microfone, você desligou ele. Pronto. Agora foi. Tá? Tá, estou te ouvindo. Boa noite, querida. Boa que eu noite. posso te ajudar? Eu não tenho uma pergunta, não. Eu tenho uma observação, assim, que foi uma coisa que aconteceu e que me chamou muita atenção. Isso foi o ano passado, no meio da pandemia, que eu tenho 2 netos da mesma idade. Na época, eles estavam com 6 anos. Não são irmãos, são primos, mas têm a mesma idade. E, no meio da pandemia, eu levei eles para um sítio e fiquei lá uns 15 dias com eles. E a minha neta, depois de um certo tempo, começou a chorar todo dia com saudade da mãe, todo dia, e ela ligava para a mãe toda hora, toda hora, toda hora. Aí o meu neto virou, chamou ela e falou assim, Malu, não liga mais para sua mãe, não, porque quanto mais você ligar para ela, mais saudade você vai sentir. É o que eu faço. Eu não quero falar com a minha mãe para não sentir saudade dela. Isso me bateu. Quer dizer, isso seria já um trauma? Não, isso já seria um mecanismo de defesa. Não é, assim, eu não sei, eu não conheço, não posso te falar, né, 100%, porque eu não conheço o caso como um todo, mas assim, provavelmente o que ele fez? Ele, para não sentir saudade, ele evita de ligar, porque ele sabe que se ele ligar, ele vai sempre trazer essa sensação de querer estar perto, de querer estar do lado. Então, ele criou um mecanismo de defesa para não sentir essa dor da saudade. Então, ele evita ligar, né? Ele falou, eu faço isso para eu não sentir dor, para não doer, porque aí é quase como se ele estivesse se anestesiando. É uma maneira que ele arrumou de se anestesiar. Então, eu não sei te falar se
virou um trauma, porque eu teria que conhecer o caso como um todo, mas ele arrumou uma maneira de sobreviver a essa situação. O que a gente, todos nós humanos temos, né? Mas foi uma coisa que eu não comentei nada, fiquei olhando. Mas desde pequenininho a gente já começa. Ele verbalizou, mas a gente pequenininho já começa a fazer isso. A gente já começa a fazer desde pequenininho. Achei assim maduro, né? Para uma criança. Mas as crianças hoje em dia elas estão verbalizando, imagina, elas estão verbalizando isso, mas isso existe desde que o mundo é mundo. Tá, eu só queria dar uma entendida nisso. Obrigada. De nada, querida. Agora a Cássia. Oi. Boa noite, Cássia. Oi. Boa noite. Eu já te vi numa live com a Márcia, amei. E hoje, quando vi que era você, também eu amei. Anotei várias dicas aqui. Muito, muito legal. Eu já aprendi muito com a comunidade. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que nunca ouviu falar em Ayurveda. E eu estou meditando, estou respirando. Eu acho que eu já melhorei muito. Mas como você falou muito de Pitta e de Vata, e eu sou Kapha, eu queria ouvir um pouquinho de Kapha. Nas emoções, né? Sim, você tem alguma questão... porque seria mais fácil de responder de uma forma mais direcionada, né? Caso você tenha alguma questão sua que acontece, que é recorrente, que você gostaria de saber por curiosidade. Então, né? Eu sou aquela mãezona que quero todo... Além de tudo, eu sou canceriana. Nossa, Kapha canceriana, poxa. Exatamente. Vida. Então, eu queria manipular todo mundo, eu queria que todo mundo fizesse exatamente o que eu gostaria que fizesse, mas eu já vi, ao longo de tudo isso que eu estou aprendendo de pouquinho, que não é assim, né? Então, eu estou deixando um pouco mais livre quem está em volta, né, de mim. Pois um dos maiores problemas de Kapha é exatamente essa questão do apego, né? Sim. O Kapha é muito apegado e ele quer as coisas todas sendo de uma forma diferente de Pitta, porque Pitta também quer as coisas do jeito dele. Kapha quer, mas só que o Kapha ele é mais sutil no sentido assim, ele abre mão dos próprios problemas para ajudar os outros. Então, ele está sempre se doando muito. Então, o problema muito emocional de Kapha é que ele se doa muito e olha pouco para si. Então, ele vai atropelando as suas carências, os seus sentimentos, as coisas que estão acontecendo, para poder servir o outro. E aí o Kapha, ele acaba tendo uma fama assim, de bom samaritano, uma pessoa boníssima e tal, mas, na verdade, muitas vezes, ele está se agredindo. Ele está deixando ser ultrapassado alguns limites, ele está sendo atropelado. E aí, como é que Kapha lida com isso, né? Com essa falta de limite, esse atropelamento? Ele vai ganhando peso. Sim. Porque é a maneira que ele tem de como é que fala? De criar almofadas para esses atropelamentos, né? Para essas falta de respeito, de limite, enfim. Sim. Então, para você melhorar isso, né? A dica que eu tenho para você, em primeiro lugar, eu acho que você tem que começar a falar nãos. Aprender a falar nãos, estabelecer limite para Kapha é muito importante. Que Pitta não tem o menor problema de fazer, por exemplo. Aí Vata nem se dá conta de que limite que é, porque Vata está perdido no mundo dos pensamentos, na agitação mental. Então, o Kapha, ele tem que impor esse limite. Saber falar não. Não querer ser bonzinho o tempo inteiro, porque, na verdade, isso é uma coisa egóica, assim, de Kapha, e ele acaba se prendendo nesse lugar. Aí ele fica preso, sempre tendo que fazer, sempre tendo que ajudar, porque ele não quer perder essa imagem, ele não quer deixar de ser o bonzinho, porque isso para ele é uma coisa muito negativa, não ser bonzinho, não ser valorizado pela presteza, né? Que ele é. Então, o seu desafio, na verdade, é falar não, estabelecer esses limites e conviver com esse desconforto
com esse desconforto de falar não, de não ter uma imagem de bonzinho mais. Então, esse é o desafio de CAFA. Estou tentando. Mas fez sentido para você? Fez sentido? Fez sim. Muito obrigada. De nada, querida, de nada. Obrigada. Agora, a Cecília. Boa noite. Olá, boa noite, Cecília. Ai, gente, está sendo maravilhoso. Você acabou de falar, quase que eu ia perguntar. Que coisa linda, Tiziana. Que bom, fico feliz. O que acontece é que, assim, eu sempre fui essa que você acabou de descrever. E eu venho me trabalhando há um tempo, e foi uma libertação quando eu comecei a aprender a falar não. Porém, até aconteceu recentemente, assim, no último final de semana. Quando aí eu falo esse não, eu me empodero, porque isso para mim era um mega desafio. Porém, as pessoas eram habituadas a Cecília, que sempre falava assim, você pode tudo, eu posso. Eu não me colocava em prioridade. Então, aí gera uma reação, sabe? Uma reativa com quem você está interagindo. Então, de certa forma, assim, eu me sinto empoderada, mas eu fico com aquela sensação, parece que eu estou sendo cruel, e aí começa a criar um conflito, sabe? Entendo plenamente. Eu pago para não brigar, mas assim, me faz um bem eu aprender a falar esse não agora. É maravilhoso. E você já falou muito agora. Como uma boa CAFA, né? Você odeia conflito, né? Odeia conflito. Então, qual que é a sugestão que eu te dou, Cecília? Até é bom que você vai ser geral, nem vai ser para CAFA, mas o que acontece? Freud falava que o ser humano, em geral, ele quer viver o princípio do prazer, né? E um dos desafios de CAFA é exatamente essa coisa do desprazer. O CAFA quer ter prazer em tudo, ele vive de uma forma muito prazerosa, por isso que ele evita conflito, por isso que ele gosta de comer sempre, é tudo sempre ligado muito ao prazer. Então, Freud falava o seguinte, que a gente, para evoluir, crescer e amadurecer, é fundamental que a gente aprenda a lidar com o desconforto e viver esse desconforto. Porque não viver o desconforto é uma maneira infantilizada da gente viver a vida. Porque a vida envolve desconforto. Então, é óbvio que é ruim falar não e ouvir um não. Porque é óbvio. Agora, cabe à pessoa que está ouvindo o não entender de uma forma madura, perceber que é um limite que está sendo imposto, que é importante para você. Então, o que eu te indico para você diminuir o seu conflito? Porque, inclusive, Cecília, você falou uma coisa que eu utilizo muito quando eu atendo. Eu não sou especialista em criança, mas de vez em quando eu atendo criança, um adolescente, porque as mães me pedem. Eu tenho que trazer a família inteira, porque se a criança começa a mudar, a mãe começa a achar, por mais que a mãe queira, a mãe começa a achar ruim, porque a criança está fazendo uma coisa que, na verdade, ela não esperava que ela estivesse fazendo. Mas ela não era assim, ela está agora fazendo assado. Então, assim, a gente tem que trazer a família inteira para conseguir mudar. A gente faz isso com alcoólatra, a gente faz isso com drogados, porque o que acontece? Se a gente não fizer a família boicota a melhora do alcoólatra e do drogado, por exemplo. Porque ele começa a mudar de comportamento e olha que é um comportamento para melhor, mas começa a incomodar os papéis todos que já existiam previamente antes da mudança. Então, é o seguinte, a Cecília é boazinha, é o papel da Cecília. Como assim que a Cecília agora fala não? Como assim, Cecília? Então, você começa a dizer, gente, olha só, eu estou mudando isso, é importante para mim, você tem que falar. Eu sei que vocês não vão gostar, eu sei que vai ser ruim, mas é importante para mim. Então, eu estou pedindo a ajuda de vocês, que não é fácil para mim, não é confortável, mas eu preciso que vocês me ajudem, porque isso me faz bem, isso me empodera, e isso é um processo meu comigo mesmo, e eu preciso da ajuda de vocês. No momento que você verbaliza isso, quando alguém reclamar do não, ela vai ter mais vergonha de reclamar do seu não, porque a Cecília já conversou comigo sobre isso. Ela já pediu, tem um microfone ligado aí? Tá, então, Cecília, você entendeu?
é importante que você fale, porque no momento que você falar isso, as pessoas já vão saber e te respeitar um pouco melhor, porque a Cecília me pediu, ela falou que ela ia fazer isso, agora estou eu reclamando. É meio que você intimida. Você falar que é uma coisa que você está buscando, que você está querendo, que é importante para você, e o outro não respeitar, é mais intimidador. Fez sentido para você? E vai gerar menos conflito. Que bom. Obrigada, Tiziana. Está sendo maravilhoso. Já teve muitos recs aí de tudo que eu ouvi. Obrigada. Que ótimo. De nada, Boa meu bem. noite, De nada. Viu? Boa noite. Boa noite. Eu adoro, Tiziana, quando você fala, fez sentido para você, esse jeito mineiro de falar que eu amo de paixão. Márcia, obrigada, querida. Eu queria que você desse, a gente está chegando ao final, não tem mais perguntas, então eu queria que você desse uma mensagem para os nossos participantes da comunidade. Uau! A mensagem que eu quero deixar para vocês, eu já falei um pouquinho, mas vou repetir. Nós todos somos divinos. Nós todos somos seres divinos que temos uma chama de luz dentro de nós, independente da nossa sombra, independente dos nossos defeitos. Nós todos estamos aqui tentando ser melhor. Todas as pessoas, gente, por pior que elas sejam, elas estão tentando ser melhor. Talvez não é da melhor maneira, da forma correta, mas elas estão tentando ser melhores. Então, nós somos seres de luz tentando seguir o nosso caminho. Então, vamos nos respeitar, vamos respeitar o outro também. Porque as pessoas, às vezes, de repente, não estão nos agredindo, mas é a maneira que elas têm de se defender no mundo. Então, vamos ter compaixão, vamos ter um olhar mais compassivo, por pior que seja as ações que estejam, porque todos nós estamos tentando ser melhor. E como eu falei, mesmo a doença é uma maneira de se curar. Olha para você ver que coisa linda isso. Então, as pessoas estão tentando ser da melhor maneira que elas podem ser. Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês: se respeitem, respeitem o outro, se admirem, se acolham como um todo e como seres divinos. Imperfeitos, nós somos seres divinos ainda em processo de evolução. Então, nós somos seres divinos imperfeitos, mas somos divinos. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Muito lindo, Tiziana, gratidão. Acredito que você está finalizando esse encontro, tocando fundo na alma de todo mundo e emocionando as pessoas como eu estou. Você sempre me emociona também. Gratidão. Eu te amo, Márcia. Eu te amo também. Obrigada. Longas datas, né? Longas. Eu queria agradecer meus pacientes que entraram aqui, a minha boa drasta querida que está me assistindo, junto com a Adriana, de Portugal. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Minhas amigas, a Nandinha, Thaís Silva também entrou e já saiu. Vários pacientes meus, eu agradeço do fundo do coração. Eu estou aqui, essa é uma missão, eu amo falar sobre isso, eu amo fazer isso que eu faço, porque o meu dharma aqui é plantar uma sementinha de amor e de luz, e enquanto eu estiver fazendo isso, eu estou bem comigo mesmo e bem com o universo. Márcia, muito obrigada pela oportunidade, é sempre um grande prazer trocar conhecimento com você. E vocês que são alunas da Márcia, gente, a Márcia, eu falo de coração, é uma das pessoas que eu conheço que mais vivem o que ela prega. Ela é uma pessoa íntegra, ela é inteira no que ela faz, ela é maravilhosa. Vocês estão em ótimas mãos, porque é uma pessoa do bem e da luz. Eu sou muito orgulhosa de ser amiga dela e de ter ela presente na minha vida. Tudo que você falou de mim, eu falo de você. E queria aproveitar aqui e deixar um beijo carinhoso para a sua boa drasta, porque eu sei o quanto que você a ama, o quanto que ela é boa e o que ela deve estar sofrendo nesse momento da perda do seu pai. Então, um grande beijo
para você, para a sua boa graça. A Andréia está aqui também. Ela está mandando um beijo para você também. Igualmente, mandando luz para vocês. Beijo para vocês. Andréia, obrigada por você estar aqui. Beijo, Andréia, beijo. Beijo, querida. Tchau, meninas. Beijo, Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho de todas vocês. Amanhã muito bem acolhida. Amanhã não tem aula de yoga, lembrem disso. Façam alguma aula gravada, tá? Beijo. Gratidão, beijo. Gratidão. Tchau.